Artigo 75. O Tribunal Regional, tomando conhecimento através de seu fichário da inscrição do mesmo eleitor em mais de uma zona sob sua jurisdição, comunicará o fato ao juiz competente para o cancelamento, que de preferência deverá recair, inciso 1, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral. Inciso 2, naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor. Inciso 3, naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição. Inciso 4, na mais antiga. Artigo 76. Qualquer irregularidade determinante de exclusão será comunicada por escrito e por iniciativa de qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará o processo estabelecido no artigo seguinte. Artigo 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma seguinte: inciso 1. Mandará autuar a petição ou representação com os documentos que a instruírem. Inciso 2. Fará publicar edital, com prazo de 10 dias para a ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 dias. Inciso 3. Concederá dilação probatória, de 5 a 10 dias, se requerida. Inciso 4. Decidirá no prazo de 5 dias. Artigo 78. Determinado por sentença o cancelamento, o cartório tomará as seguintes providências. Inciso 1. Retirará da respectiva pasta a folha de votação. Registrará a ocorrência no local próprio para anotações e juntá-la ao processo de cancelamento. Inciso 2. Registrará a ocorrência na coluna de observações do livro de inscrição. Inciso 3. Excluirá dos fichários as respectivas fichas, colecionando-as à parte. Inciso 4. Anotará, de forma sistemática, os claros abertos na pasta de votação para o oportuno preenchimento dos mesmos. Inciso 5. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional para anotação no seu fichário. Artigo 79. No caso de exclusão por falecimento, tratando-se de caso notório, serão dispensadas as formalidades previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 77. Artigo 80. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso no prazo de 3 dias para o Tribunal Regional, interposto pelo excluendo ou pelo delegado de partido. Artigo 81. Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua qualificação e inscrição. Parte 4ª das eleições. Título 1 do Sistema Eleitoral. Artigo 82. O sufrágio é universal e direto. O voto obrigatório e secreto. Artigo 83. Na eleição direta para Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-á o princípio majoritário. Artigo 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais obedecerá ao princípio da representação proporcional na forma desta lei. Artigo 85. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presidente da República, governadores, vice-governadores e deputados estaduais, far-se-á simultaneamente em todo o país. Artigo 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição serão país, nas eleições federais e estaduais, o Estado, e nas municipais, o respectivo município. Capítulo 1 do Registro dos Candidatos. Artigo 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do partido de 6 meses antes da eleição. Artigo 88. Não é permitido registro de candidato, embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. Parágrafo único.
Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o candidato deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em que ocorrer, pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos. Artigo 89. Serão registrados, inciso 1, no Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos a presidente e vice-presidente da República. Inciso 2, nos tribunais regionais eleitorais, os candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual. Inciso 3, dos juízes eleitorais a candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Artigo 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. Artigo 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. Parágrafo 1º. O registro de candidatos a senador far-se-á com o de suplente partidário. Parágrafo 2º. Nos territórios far-se-á o registro do candidato a deputado, com o do suplente. Artigo 93. O prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso, de requerimento de registro do candidato a cargo eletivo terminará improrrogavelmente às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º. Até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, no máximo até 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 3º. Nesse caso, se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a sentença no prazo de 2 dias, podendo o recorrente, nos 2 dias seguintes, aditar as razões do recurso, no caso de registro feito perante o tribunal. Se o relator não apresentar o acordo no prazo de 2 dias, será designado outro relator, na ordem de votação, o qual deverá lavrar o acordo do prazo de 3 dias, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões. Artigo 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama, de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião. Parágrafo 1º. O requerimento de registro deverá ser instruído, inciso 1, com a cópia autenticada da ata da convenção que houver feito a escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com o original na secretaria do tribunal ou no cartório eleitoral. Inciso 2, com autorização do candidato, em documento com assinatura reconhecida por tabelião. Inciso 3, com certidão fornecida pelo cartório eleitoral, da zona de inscrição em que conste o registrando eleitor. Inciso 4, com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Inciso 5, com folha corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos. Artigo 132, inciso 3 e 135 da Constituição Federal. Inciso 6. Com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais. Parágrafo 2º. A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competente para o registro. Artigo 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Artigo 96. Será negado o registro a candidato que publica ou ostensivamente faça parte, ou seja adepto,
do partido político cujo registro tenha sido cassado com fundamento no artigo 141, parágrafo 13 da Constituição Federal. Artigo 97. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do tribunal ou o juiz eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para a ciência dos interessados. Parágrafo 1º. O edital será publicado na imprensa oficial, nas capitais e afixado em cartório, no local de costume nas demais zonas. Parágrafo 2º. Do pedido de registro, caberá, no prazo de 2 dias a contar da publicação ou afixação do edital, impugnação articulada por parte de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. Poderá também qualquer eleitor com fundamento em inegibilidade ou incompatibilidade do candidato ou na incidência deste no artigo 96 impugnar o pedido de registro, dentro do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado. Parágrafo 4º. Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos, por 2 dias, para falar sobre a mesma, feita a respectiva intimação na forma do parágrafo 1º.